Olá! O e-commerce B2B ou business to business é quando temos um canal de venda digital com foco na venda entre empresas e não para um cliente final. Dados do mercado mostram que empresas americanas venderam para outras 889 bilhões de dólares em 2017 através deste modelo de negócio. E a estimativa é que até 2021 este número chegue ao impressionante 1,18 trilhão de dólares, o que vai representar 13,1% de toda a venda B2B americana. Estes números são o primeiro indício de que estamos diante de uma transformação digital nos canais de venda. E é neste cenário que uma empresa aqui do Brasil que atua desde 1994 no segmento de distribuição de alimentos oferece uma tecnologia para a compra de produtos através de uma plataforma B2B. E é sobre isso que nós vamos falar agora com a CEO da Monte Carlo Alimentos, que trabalha justamente para restaurantes, bares, pizzarias e hamburguerias, fornecendo os insumos para essas empresas. Ana Paula, seja bem-vinda ao Ser Empreendedor. Queria já que você falasse um pouquinho sobre esse modelo de negócio que até então, quando se fala desde 1994 desse modelo e de repente vocês perceberam que o B2B, essa plataforma, tem tudo para alavancar o negócio. Olá, Mirna, boa tarde a você e a todos. Realmente, nós já estamos no mercado, nessa cadeia food service há 26 anos e detectamos, a certa altura, que a transformação digital ela era, de fato, inevitável. E foi aí que resolvemos investir num canal que pudesse proporcionar ao nosso cliente agilidade, mais uma ferramenta como opção para que ele tivesse o atendimento conosco e que pudesse ficar satisfeito tanto quanto aqueles clientes que utilizavam os meios mais convencionais de relacionamento. Então, esse foi sempre o nosso objetivo, investir de modo que a experiência do nosso cliente, do empresário que é nosso cliente, fosse sempre rica, sempre muito boa e independentemente do canal escolhido por ele. Mas como foi essa transformação? Em que momento vocês perceberam que era a hora de usar o sistema B2B? Na verdade, foi há cerca de 2 anos, bem antes da situação ímpar aí que nós vivemos agora em 2020, com pandemia e isolamento social. Então, nós percebemos a necessidade de diferenciação da empresa diante da concorrência. E entendemos naquela ocasião que seria importante criar uma plataforma completa, onde o dono de uma empresa pudesse fazer desde o cadastro, que seria ágil, completamente digital, até receber a mercadoria em sua porta, em seu local de operação, sendo ele um restaurante, uma pizzaria, uma hamburgueria, qualquer transformador de alimento, ou seja, qualquer integrante da cadeia de alimentação fora do lar. Esse operador, ele pode ficar tranquilo que ele receberia a matéria-prima para o seu trabalho no seu estabelecimento em 24 horas. Então, foi da necessidade de diferenciação que nós resolvemos escolher e abraçar o caminho da transformação digital. E essa transformação, ela foi feita paulatinamente ou não? Ela precisou aí de um estudo antes, já existia plataforma, vocês mandaram aí uma empresa, fizeram alguma parceria para o desenvolvimento e como convencer então o cliente a usar essa plataforma?
Na verdade, é importante salientar que nós somos uma empresa tradicional, com 26 anos de atuação no mercado, e que nós temos e, de fato, mantemos as vias, os canais convencionais de vendas, como o telefone, atendimento com a consultora especializada, atendimento pelo WhatsApp, atendimento eventualmente presencial, quando é necessário. Porém, nós quisemos criar uma alternativa para que o cliente usasse de acordo com o seu perfil. Porque entendemos que cada vez mais a digitalização, o mundo online, faz parte das preferências das pessoas. Então, houve sim todo um planejamento para que isso fosse criado com excelência, de modo a que o cliente fosse atendido da mesma forma que ele era atendido anteriormente. E aí foi criado, sim, nós desenvolvemos uma plataforma exclusiva, customizada, que tecnicamente precisa ser perfeita para que ganhe a confiança, a confiabilidade do cliente. Quer dizer, tudo tem que dar certo através de processos precisos e bem planejados, bem executados, para que a plataforma seja de fato confiável e o cliente se sinta satisfeito e até certo ponto, Mirna, surpreendido pela eficiência de toda a operação. Então, nós investimos nessa parte, no planejamento, principalmente, na parte técnica, e aí o engajamento do cliente nessa modalidade é uma coisa que vem com o tempo, mas nós crescemos nesse canal em cifras expressivas nesses últimos 2 anos. O canal digital, ele cresce muito mais do que o dobro do que o crescimento orgânico da empresa. Então, nós temos a impressão, a sensação de que foi realmente um caminho assertivo e que é uma trilha sem volta. Quando a gente fala nessa transformação digital e nessa opção, você acredita que esse foi aí a virada para que vocês aí tivessem esse crescimento exponencial que você acabou de mencionar? Eu acredito que uma empresa longeva, né, aquela empresa que a gente quer que atravesse muitos anos, talvez até gerações, ela tem que se reinventar, ela tem que se readequar e ela tem que acompanhar as demandas, as solicitações do mercado. E hoje a transformação digital, ela é inevitável, ela é uma realidade que faz parte da vida de todos os segmentos, de todos os setores. Então, nós acreditamos que o fato de estarmos preparados para isso, de termos pensado, vislumbrado essa possibilidade, inclusive um pouco antes dessa situação de isolamento social, de pandemia, de dificuldade, que nos deu algumas braçadas de vantagem quando tudo isso aconteceu, porque nós já estávamos com a estrutura toda pronta, em funcionamento, e acreditamos que as tendências que já aconteciam antes dessa situação foram muito aceleradas pelo evento da pandemia. Então, uma vez que nós já estávamos prontos e vimos a transformação digital se acelerar com o advento do isolamento social, nós achamos que podemos e que estamos, de fato, nos beneficiando por toda essa estrutura já montada e por, até certo ponto, termos tido essa visão antecipada de entrarmos nesse mercado de modo até pioneiro, visto que os nossos concorrentes ainda não têm essa estrutura à disposição. Ana Paula, você mencionou a pandemia. Nós tivemos um momento em que o seu cliente, que é bar, restaurante, pizzaria, esteve fechado, né? A gente está agora, no caso do estado de São Paulo, com o Plano São Paulo, tivemos a flexibilização, mas foi um longo período de fechamento. Como foi, então, sobreviver nesse período? Mirna, foi, acima de tudo, um grande desafio, porque a cadeia ela é interdependente, ela está
profundamente entranhada. Então, a partir do momento em que você bem citou que o nosso cliente estava impedido, né, por essa situação ímpar, de força maior, de funcionar, isso refletiu diretamente na nossa atuação e, por conseguinte, na indústria. Então, existe uma interdependência na cadeia food service que foi muito aflorada com a situação da pandemia. Então, o que nós tivemos foi um grande desafio. Num primeiro momento, as questões operacionais de ajuste de estrutura, as questões de lidar com inadimplência, as questões mais práticas aí de adequações de custo, de estoque, desafios relativos a ajustes em estoque, ajustes em mix de produtos. Então, foram primeiro essas demandas mais práticas e depois demandas mais de planejamento, de gestão, em que o empresário de toda a cadeia, não só nós distribuidores, mas os operadores também, estão sendo muito exigidos em suas habilidades, em suas capacidades de gestão, de pôr a mão na massa, de resiliência, estão tendo suas características empreendedoras tão avaliadas, tão necessárias e tão cobradas em meio a tantas tão profundas e tão inusitadas situações como essas em que a gente está vivendo. Muito obrigada, Ana Paula, pela sua presença aqui no Ser Empreendedor e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, obrigada a todos. E no próximo bloco nós vamos continuar falando de alimentação. É um case de uma churrascaria em Campinas que se reinventou na maneira de atender o cliente nesse período de pandemia. Não saia daí. E no Ser Empreendedor de hoje nós estamos falando sobre alimentação e esse tema continua aqui, mas agora nós vamos conversar com o Alexandre Ongarato, que é proprietário de uma churrascaria em Campinas fundada em 1987 e que com a reabertura dos restaurantes nesse período de quarentena, após aquele período que a gente comentou no bloco anterior, que todos os estabelecimentos ficaram fechados, teve aí uma ideia de se reinventar no atendimento. E é o próprio Alexandre quem vai contar pra gente sobre essa reinvenção. Alexandre, me fala um pouquinho, daqui a pouco você vai contar a história do restaurante, mas antes, vamos começar já por esse período. Quando foi aí determinada a volta, né? O que você pensou? Olha, e agora? Como atender todo mundo? Me conta. Olá, muito boa tarde para vocês, amigos da TV Câmara. Realmente essa volta foi um grande desafio para a gente. A gente teve aí uns meses praticamente fechados, né, de atendimento de salão, trabalhando com delivery, que é totalmente diferente, mas a gente teve aí um tempo para pensar. Muitas dúvidas surgem, muitas coisas a gente pensa em como iriam ficar com essa volta, sem saber muito como voltaria, o que voltaria, o prazo que a gente ficaria fechado. Então a gente começou a pensar o que vamos fazer quando voltar. Vamos criar os cenários para a nossa volta. Eu acho que com tudo isso que aconteceu com a pandemia do coronavírus, eu acho que nada voltou ao normal como era antes. Então a gente falou, bom, vamos aproveitar isso, vamos abrir os olhos e enxergar novos horizontes, que precisa ser mudado também. Isso veio com uma lição para a gente, que algo tem que ser mudado no planeta, nas pessoas e no nosso modo de atendimento. Então, o que aconteceu? Quando começou a história, alguns prazos definidos que seria reaberto restaurantes, né, para restaurantes, o primeiro momento teve a reabertura, a gente achou melhor esperar, porque era meio arriscado demais, estava tudo muito bagunçado, muita informação desencontrada, e a gente optou por não reabrir no primeiro momento, porque a nossa empresa é uma empresa muito grande, um restaurante grande, e para reabrir a gente teria que fazer um estoque muito grande. E são produtos perecíveis, e se voltasse a fechar, que foi o que acabou acontecendo, né?
perderia tudo. Então a gente optou por permanecer fechado somente no delivery. E aí, quando veio a reabertura, esse tempo a gente aproveitou para continuar pensando, estudando e se planejando. Quando veio a reabertura, a gente voltou de uma forma bem diferente. Como foi isso? A gente viu que algumas coisas teriam que ser eliminadas, principalmente riscos. Quais são os riscos do nosso sistema? É o sistema rodízio. A gente utilizava um buffet self-service de saladas e pratos quentes, e a gente enxergou que isso, nesse momento, seria um grande risco para as pessoas de contaminação. Porque eu acho que o coronavírus não foi o primeiro, foi o maior aí que a gente pode ver de problema de pandemia, e eu acho que não vai ser o último. Então, não adianta a gente pensar só agora. Passou o coronavírus, daqui 2, 3 meses tem uma vacina, vida que segue, vamos levar tudo da mesma forma. Eu acho que o caminho não é esse. Eu acho que veio para as coisas serem mudadas, para a gente evoluir. Então, a gente eliminou esse buffet esse sistema de buffet de self-service de saladas e acompanhamentos quentes, por causa de contaminação, e ao mesmo tempo tem um problema muito grande que já vinha me incomodando, que é o desperdício de alimentos. Eu acho que no mundo de hoje a gente não pode mais jogar comida fora à toa. A gente é um país um dos que mais desperdiça alimentos, né? Eu tenho um estudo que mostra, inclusive, Alexandre, que o que a gente desperdiça em um ano dá para alimentar a população do México. Pois é, e esse é um problema cultural. Eu acho que tem que ser explorado, eu acho que as pessoas têm que se conscientizar do problema, entendeu? Muita gente, graças a Deus, tem uma condição de comer e sobrar no prato, mas isso não é legal. Tem muita gente que não tem essa opção de escolher a comida, entendeu? Eles não têm nem a sobra para comer. Então é muito complicado a gente encerrar um almoço às 3 horas, 4 horas da tarde e pegar tudo que está no nosso buffet e jogar fora. Entendeu? Aí a gente abre para o jantar, monta um buffet novamente com 40, 50, 60 opções entre saladas, molhos e pratos quentes. Final do jantar, lixo novamente. Entendeu? E isso foi uma coisa que me incomodava já há algum tempo. Eu falei, bom, agora eu entendi o recado. Vamos mudar. Mas os clientes estavam acostumados, a gente vinha assim há 33 anos dessa forma. Gente, o mundo precisa mudar. A gente vai mudar e os clientes vão mudar também. E foi o que aconteceu, graças a Deus. Além disso, um problema muito grande nosso era o rodízio com espeto corrido. As carnes ficam circulando pelo salão. Tem também um problema de contaminação, que a gente nunca parou para imaginar, né? Que poderia existir esse risco de contaminação. E queira ou não queira, a carne vai na mesa de todas as pessoas. O passador de carne chega na sua mesa, te oferece uma carne, você acaba falando sim ou não, ou você está conversando, tem um risco de contaminar essa carne. E ela sai dessa mesa, vai para outra, 40, 50, 60 mesas. Em questão de 3 a 5 minutos. Vai. Então gerava grande risco e grande desperdício. Porque essa carne rodou nas mesas, ela acaba passando do ponto, Sim. E muita gente não gosta. E ela vai para o lixo. A gente até então não podia doar alimentos, né? Agora na pandemia saiu uma nova lei aí que pode ser feito, mas a gente não podia doar. Isso era coisa que ia para o lixo, carne boa, comida boa, que ninguém colocou a mão, mas que apresentava um risco. Então a gente eliminou, nosso sistema mudou drasticamente e com isso a gente conseguiu reduzir praticamente 90% do desperdício de alimentos, sem falar do risco de contaminação, que é praticamente nulo. Mas como é o processo agora? Agora o processo é o seguinte, o cliente chega na churrascaria, no restaurante, senta na mesa, lê o QR Code que está na mesa dele, não tem necessidade de circular no salão, a menos que ele queira ir até o toalete. Você falou que houve uma resistência dentro do seu próprio ambiente, aí depois eu queria que você falasse um pouquinho de como foi, então, convencer todo mundo de que essa era a melhor sugestão e como está sendo, a gente tem aí um pouco período ainda de reabertura, a aceitação do público, né, nesse novo normal. Então, o primeiro desafio foi foi a nossa equipe. Eu não quis divulgar muito antes como seria o novo sistema.
de concorrência e vazamento de informação, porque era algo que tem algumas coisas parecidas, lembra um pouco o nosso sistema, mas igual nada. Então eu falei, gente, é um sistema novo, vamos segurar a informação. Os funcionários ficaram sabendo, acho que 10 dias antes, como seria o sistema. Muita gente torceu o nariz, muita gente achou que não ia dar certo. Tem funcionários lá de 18, 20 anos de casa, acostumados a fazer todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, entendeu? Acharam que eu era um louco, um maluco, que eu estava totalmente perdido por conta da pandemia, por estar fechado, por estar sem faturamento. Acharam que você estava surtando. Não, falou, pronto, o Alexandre surtou, começou a falar bobagem, a gente vai perder o emprego, esse negócio não vai dar certo, porque nunca vi nada assim, e como é que vai ficar? E aí começa, eu acho que eu vou perder meu emprego, acho que eu vou começar a procurar alguma outra coisa. Então aí você tem que ir trazendo todo mundo para o seu lado, você tem que conversar muito da história da churrascaria, como foi criada, das tradições, que nem sempre foi como era até 2 meses atrás, entendeu? Que passou por mudanças já ao longo desses 33 anos, que deu certo, que vai ter gente que não vai gostar, tem gente que não vai achar legal a mudança, mas é aceitável, entendeu? E foram comprando a ideia, devagarzinho, o pessoal entendeu o lance do desperdício, o lance da contaminação, que é uma segurança muito grande para os funcionários, né? Porque os clientes estando parados nas mesas, a chance de contaminação nos funcionários é muito pequena. E eles acabaram comprando a ideia. E deu certo, graças a Deus. A gente abriu, claro que teve cliente que não gostou. A gente abriu e voltamos dia 15 de agosto. Então, completamos aí 1 mês e 15 dias, mais ou menos agora. Contados 21 clientes que foram embora. Que queriam o sistema antigo, que queriam o sistema de buffet, como era antes. E a gente apresentou o cardápio, explicou o sistema e falou, mas eu não quero. Eu quero continuar do jeito que era. Muito obrigado, quem sabe numa próxima oportunidade. Mas o restante do pessoal, aprovação 100%. Não se tem mais desperdício nas mesas, o próprio cliente acha lindo, ele acaba de fazer a refeição dele, ele muitas vezes chama ou eu mesmo ou o gerente, porque eu participo de tudo, ele fala, gente, olha meu prato, não tem nada de sobra na minha mesa, estou extremamente satisfeito, comi muito bem e não vai sobrar nada. Então os clientes enxergaram as questões levantadas, né, e acharam que foi uma mudança muito boa. Além de ser uma mudança, então, para a venda em si, foi uma mudança de paradigma mesmo. Sim, sim, com certeza foi uma quebra de paradigmas, né? E o que aconteceu também que eu notei? O nosso sistema, o rodízio, com o passar dos anos, ele foi colocando muita coisa no cardápio. Então, começou a servir, a gente começava o nosso buffet, comida japonesa, comida árabe, e cada hora aparece uma coisa e massa de um jeito, e massa de outro, e um monte de variedades de queijo e carpaccio. Isso vai para o lixo. E o pessoal, o que acontecia? Ele chegava no rodízio para comer carne, chega num buffet, faz um baita de um prato de buffet e parte para carne. Aí ele começa a pegar, passou picanha, ele pega, passou alcatra, ele pega, passou fraldinha, ele pega, passou cordeiro, ele pega, e vai pegando. Quando ele vê que está com o prato lotado, ele não vai comer. E começa a sobrar, entendeu? E muitas vezes ele vai embora cheio, satisfeito, que não consegue mais comer nada, só que ele chega na casa e ele fala, pô, eu queria comer carne, eu comi 3 tipos de carne. Eu enchi meu prato com um monte de coisa e eu não comi carne. Então, o que eu achei? Eu falei, gente, churrascaria é churrasco. A gente precisa voltar para as raízes, precisa focar no churrasco, entendeu? Vamos fazer a carne voltar a ser a estrela do negócio, o prato principal. Temos bons acompanhamentos, temos ótimas saladas, mas a estrela é a carne. Então, o cliente chega e come carne. O nosso consumo de carne aumentou. Ah, Alexandre, mas nossa, isso é ruim para você? Não, achei ótimo. Eu achei maravilhoso. Porque ele não desperdiça, ele veio comer carne, ele está comendo carne. Ele vai embora satisfeito, ele fala, eu comi carne. E ele vai falar para outras pessoas, né? Sim, graças a Deus, é o que tem acontecido, entendeu? Ele vem,
o sistema é muito legal, porque vem bonito, a gente monta uma tábua com os cortes, com os acompanhamentos, e foto. Isso gera muita foto. A gente toda hora olha para a mesa do cliente, o cliente tirando foto. E aí, 2, 3 dias depois, vem a pessoa fala, meu amigo veio aí no final de semana, e ele me mandou umas fotos. O que é isso? Que sistema que é esse? Não, esse é o rodízio. Não, não é rodízio. Não, esse é o novo rodízio. Esse é o nosso rodízio. Mas será que foi isso? Foi. O senhor senta que eu vou te apresentar. E aí é sucesso mais uma vez. Alexandre, eu agradeço a sua participação, muito sucesso e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer participar desse momento com vocês. Boa tarde a todos. Muito obrigado. E o Ser Empreendedor vai novamente para um break, mas no próximo bloco a gente vai falar com uma especialista do Sebrae sobre o uso das redes sociais no seu negócio. Não saia daí que eu espero por você, hein? Terceiro bloco do Ser Empreendedor e é a hora de falar com um especialista. Nós já estamos aqui com a Thaís, que é consultora de negócios do Sebrae São Paulo, aqui da unidade Campinas, e ela vai falar sobre o uso das tecnologias. Nós falamos no primeiro e no segundo bloco de empresas que se reinventaram. Por que não então usar as redes sociais? Thaís, seja bem-vinda aqui no Ser Empreendedor. Me fala, as redes sociais hoje, elas são aliadas de qualquer negócio? Sim, elas são aliadas de qualquer negócio. E eu falo que esse momento veio para confirmar o que eu já falava faz tempo para os empresários, né? Que era muito importante eles estarem presentes nas redes sociais e na internet como um todo, né? Então, ter um site, participar do Google Meu Negócio, ter as suas redes sociais não vinculadas só com a parte pessoal, mas sim com a parte empresarial. E é o canal que hoje as pessoas encontram para acessar uma série de negócios e que antes elas não faziam, mas que quem já estava lá saiu um pouquinho na frente. E quem não estava ainda agora está tendo que correr atrás do prejuízo. E o Sebrae está dando esse atendimento e essas dicas. Sim, o Sebrae está fazendo tanto a parte de online, então a gente está fazendo também cursos e treinamentos na parte online. Na segunda-feira, inclusive, agora no dia 5, a gente vai fazer um repasse sobre o WhatsApp Business, então que é importante para todos. A gente fala que ele não é uma rede social, mas ele está na mão de todo mundo, então as pessoas precisam saber como utilizá-lo, né? E a gente está sempre fazendo os atendimentos também para todo mundo, tanto consultoria quanto os atendimentos que são mais pontuais. Esses atendimentos estão acontecendo presencialmente, né, no nosso escritório, que agora já está aberto, e também as consultorias de maneira online. As consultorias ainda estão todas de maneira online. Então a gente falou que a gente também se digitalizou, né? É verdade, todo mundo teve que se reinventar nessa pandemia. Mas você tocou em uma questão, as pessoas, e muitas vezes quando a gente vai procurar uma empresa, ou no Facebook, ou no Instagram, por exemplo, a gente acaba encontrando o perfil pessoal com a foto da empresa, ou vice-versa. Muitas vezes a gente entra no perfil da empresa e tem fotos pessoais. Como que então a gente pode dar umas dicas para o que é preciso separar e o que é possivelmente estar aí junto, que na verdade você acaba alavancando o seu negócio? Isso, a gente sempre fala que é muito importante que as empresas tenham páginas empresariais. Por quê? Porque nas páginas empresariais das redes sociais, a gente tem acesso a dados estatísticos, a performance da página, então o que está gostando, o que não está, qual o caminho que a gente vai tomar. Então a gente fala que é importante por causa do planejamento. E para a gente ter um alinhamento e saber para que lado que a gente pode continuar indo, né? Para a gente errar menos. Agora, Thaís, é errado ter uma página pessoal lá com o meu logo da empresa? Não, não é errado. O que a gente fala que a gente tem que tomar um certo cuidado é para não misturar a vida pessoal com a página pessoal. Por quê? Porque às vezes eu posto lá uma coisa que é de um determinado time de futebol, que é de uma determinada ideologia ou uma religião, e isso pode afastar as pessoas que não concordam comigo. E eu falo que empresa não tem religião, não tem time de futebol, não tem partido, né? Porque, na verdade, a gente pode comercializar para as pessoas que vendem
que querem comprar de todos os partidos, de todas as religiões, de todas as crenças, de todos os credos. Então, a gente não pode confundir essa parte. Ah, Thaís, mas eu não posso colocar nada pessoal? Pode, porque, na verdade, as pessoas querem saber o que acontece um pouquinho na sua vida pessoal. Mesmo na página da empresa? Mesmo na página da empresa. Porque eu falo que quando a gente faz pesquisa e vai perguntar assim, por que você tem rede social? A primeira coisa que as pessoas respondem que é para saber da vida dos outros. Então, se ela quer saber da vida dos outros, ela também quer saber um pouquinho da sua vida. Mas aí a gente pode filtrar o que a gente vai colocar nessa página ou não. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma página empresarial, onde eu coloco assuntos sobre marketing, né? Dicas sobre marketing. E ontem foi meu aniversário. E daí eu apareço nessa página, eu gravo vídeos, eu apareço lá. E ontem, algumas pessoas, clientes meus do Sebrae, sabiam que era o meu aniversário. E eles começaram a postar e me marcar. Então, no final do dia, eu coloquei lá, hoje eu comemorei meu aniversário, coloquei algumas fotos com a minha família, falei, sem aglomeração e tal. Então, a gente comemora. Então, você pega uma coisinha só da sua vida pessoal e acaba colocando lá. Por quê? Porque nós não somos só PJ ou só PF. Nós somos as duas coisas. E alguns negócios, essa parte ela é mais ainda acentuada. Então, por exemplo, se eu tenho um salão de beleza, a gente tem pessoalidade. Quem me atende no salão é uma pessoa. E eu escolho essa pessoa que vai fazer meu cabelo. Eu escolho a pessoa que vai fazer minha unha. Eu escolho a pessoa que vai fazer a minha parte de estética. Então, eu querer saber um pouquinho sobre a vida dela também é legal. Não precisa expor tudo, né? Eu não preciso contar tudo para eles, mas eu posso sim colocar alguns assuntos. Uma outra dica que a gente dá é que toda página empresarial ela está linkada com uma página pessoal. Essa página pessoal, eu também posso fazer algum tipo de divulgação nela, mas aí eu tenho que filtrar também o que eu vou colocar. Então, eu falo que é uma página pessoal, mas que não vai ter muita coisa pessoal lá nela, que vão ter coisas da empresa. E a gente vai compartilhando isso com as pessoas que estão ali dentro. Então, eu falo que eu posso ter clientes, amigos e amigos clientes, né? Então, mas como isso? Como separar isso? Ou não, é tudo junto mesmo? É tudo junto mesmo. O que vai separar mesmo é o filtro que a gente vai fazer do que a gente vai colocar lá ou não, do que a gente vai postar ou não. Né? Esses cuidados só que a gente precisa ter. Mas, por exemplo, o que é ideal? Eu tenho um negócio e eu faço bolo, por exemplo. Eu tiro a foto do bolo, eu coloco na minha rede social pessoal e compartilho na da empresa, ou eu posso primeiro na da empresa e compartilho na minha pessoal? Primeiro na empresa, depois compartilho na rede social, pessoal. Por quê? Porque sou eu, empresa, compartilhando no meu pessoal. É como se a gente fosse primeiro empresário e depois pessoa física. E eu estou compartilhando alguma coisa ali dentro. E tem essa questão de, por exemplo, a rede social, que é mais foto, que hoje é o Instagram, que é mais foto. O ideal é que ela seja empresarial e, por exemplo, o Facebook seja mais pessoal, ou isso não tem muito a ver? Não, isso não tem muito a ver. A gente fala que no Facebook é muito mais difícil de eu conseguir as curtidas, tal, se eu não fizer os impulsionamentos. Então, muita gente usa a página pessoal para convidar amigos, né? Pessoas que, na verdade, não são amigas dela, são clientes que ela quer ganhar, e depois convidar para ir para a página empresarial, né? Então, isso acontece mais no Facebook do que no Instagram. O Instagram, para a gente conseguir os seguidores, existem algumas técnicas. A gente pode seguir outras pessoas, né? A gente pode fazer um perfil e seguindo lá, eu quero que essas pessoas me sigam de volta. A gente consegue fazer isso lá, de pouquinho em pouquinho por dia. No Facebook, a gente não consegue. Então, muita gente usa realmente o Facebook mais o pessoal para conseguir essas curtidas. A gente sempre fala que a melhor maneira de fazer isso, né, depois que a gente ganha em volume mesmo, são os impulsionamentos, tanto no Facebook quanto no Instagram. E como fazer esse impulsionamento? Aí eu falo que a gente volta lá para a estratégia inicial de marketing, porque só impulsionar não resolve. E o que é a estratégia inicial de marketing? Eu preciso saber quem eu quero alcançar. Então, quando a gente faz uma segmentação de mercado,
quando a gente direciona produto, quando a gente já está trabalhando uma persona, que é uma pessoa específica que vai me ajudar a comunicar aquilo que eu quero falar para um determinado nicho. Quando eu tenho as postagens diárias, eu já faço um calendário de postagens onde eu uso a que a gente chama de funil de marketing digital, que são os posts de atração, depois de conversão de seguidores, depois de relacionamento, para depois impulsionar a venda. O impulsionamento fica simples, porque eu olho para aquele produto e falo assim, a minha estratégia para esse produto é atingir tal mercado, com tal idade, e tem tais palavras de interesse. Então, a gente fala que o impulsionamento, ele começa bem antes, lá na construção de como que a gente vai fazer, como que a gente vai criar essa rede social para atingir aquele objetivo que a gente quer. A gente tem muitas empresas especializadas em marketing digital, mas muitos MEIs, por exemplo, que estão começando, o seu negócio é pequeno, ainda não são familiarizados ou nem têm, às vezes, essa verba para pagar essa empresa. Ele consegue administrar o negócio e, ao mesmo tempo, ir aprendendo a administrar também as suas redes sociais? Olha, eu falo que não é nenhuma questão dele consegue, ele tem que conseguir. Falo que é uma regra, né? Então, eu sempre brinco assim, se a gente não tem dinheiro para pagar alguém para fazer, a gente vai ter que fazer. Mas se a gente souber o que fazer, quando a gente tiver dinheiro, também vai dar mais resultado. Então, sempre fazer é um bom começo. Então, a gente tem algumas estratégias para começar. Então, o que são essas estratégias para começar? Primeiro, todo mundo tem que ter ciência que a rede social ela não foi criada para comercializar produto. Tanto é que a gente não consegue comercializar dentro dela, não tem formas de pagamento ainda nas redes sociais. Mas ela é um canal de relacionamento, é um canal para você ser visto. Então, que a primeira coisa que a gente precisa trabalhar lá dentro são a atração de clientes. Então, a gente chama de audiência. Então, a TV Câmara trabalha aqui, faz os programas para quê? Para atrair audiência, para que as pessoas tenham relacionamento com vocês, né? Então, é isso que faz as pessoas gostarem. Então, são os assuntos, as dicas, os temas que são tratados. E não é diferente para microempresa, para um MEI. Ele tem que contar as novidades. Eu brinco que rede social não é catálogo. Catálogo de produto a gente tem no WhatsApp Business, que é outra ferramenta. Na rede social, a gente precisa criar relacionamento com esse cliente que está ali dentro. Então, o que ele quer ver? O que ele gosta de ver? Então, a gente brinca, né? Eu falo que a primeira coisa é a vida dos outros. Então, mostra o seu dia a dia, até da sua empresa, você abrindo e fechando. Tem uma empresa que eu atendo que eu falei para ela, posta as caixas que você está levando no correio para as entregas. Ela falou assim, mas quem que vai querer ver caixa? Eu falei, você vai ver como que vai ter clique. E daí ela postou lá, saindo para o correio, um monte de caixa. E ela teve um monte de gente, ai, que legal, olha, que legal. Eu falei, então, por que as pessoas gostam de ver isso? Porque a gente gosta de comprar de quem está vendendo. Sim. Então, quanto mais eu mostro que eu estou vendendo, mais eu atraio as pessoas para o meu negócio. Significa também uma questão de confiança. Se muita gente está comprando é porque o produto ou a entrega ou a logística que seja é confiável. Qualidade do produto, né? Atendimento. Então, assim, eu falo que são pequenos detalhes que a gente vai construindo. Sempre que a gente tem um negócio que está começando ou que não tem rede social ainda, eu falo que o primeiro desafio é conseguir a audiência. Então, é um número X de pessoas dentro das redes sociais. E eu brinco que para brincar de rede social tem que ter 1.000 seguidores ou 1.000 curtidas. Aí a gente começa a brincar de rede social. Por quê? Porque organicamente, sem a gente pagar os impulsionamentos, a rede social manda para muito pouca gente aquele post gratuitamente. Então, Sim. O Instagram, ele manda de 7,5% a 10% das pessoas, e o Facebook, ele manda para 5% só. Então, o que é 5% de 1.000? É pouco, né? Sim. Mas eu já comecei a brincar. Agora, se eu tenho menos de 1.000, muito pouca gente vai ver. E a outra dica que eu dou, assim, para quem está começando as redes sociais, é não convide os parentes. Por quê? Porque quando eu convido os meus parentes, eu só posso convidar se ele for comprar. Porque o algoritmo das redes sociais, ele traça um perfil de quem me curte.
e ele só vai mandar para aquele mesmo perfil. Então, se eu vendo um produto que é para idoso e a minha família que está curtindo não é idosa, ele vai mandar para quem não é idoso, e daí eu não vendo. Olha, então tem que prestar muita atenção e ir atrás de conhecimento mesmo. Isso, então são pequenas dicas que a gente vai dando e que as pessoas vão falando, nossa, olha, depois que eu fiz isso, realmente deu resultado. Então eu brinco e falo assim, ai, tadinho dos parentes, não vão mais poder acessar. A gente tira eles, a gente explica para eles, a gente fala, a gente entende que você queria dar uma força pra gente, mas nesse momento, se a gente fizer isso, esse 5%, esse 10% vai... Essas dicas também podem ser encontradas no site do Sebrae e até no atendimento presencial, é isso? Isso, essas dicas a gente tem todas no nosso site, nós temos dicas pontuais, então, pequenos artigos, né, que a gente coloca com dicas específicas. Nós temos também vídeos no YouTube, a gente tem um canal no YouTube com vídeos, eles são um pouquinho mais longos, em média 1 hora, mas eles dão o passo a passo de como a pessoa aplicar essas... Então, ele vai mostrando como fazer, que eu acho bem legal também para quem está começando. Então, eu brinco que assim, que botão que eu aperto? Lá tem os botõezinhos que a gente aperta. E a gente tem os atendimentos também, que eles estão disponíveis, são todos gratuitos. E para fazer esses agendamentos, as pessoas têm alguns canais. Então, ela pode ligar no nosso 0800, 0800 570 0800. Pode ligar também aqui no escritório de Campinas, 3284-2230. E pode fazer o contato também via e-mail. A gente tem um e-mail, né, que a gente recebe, que é spercampinas.sebraesp.com.br. E daí a gente recebe as solicitações também por e-mail. E a gente tem o atendimento presencial. Isso, que é ali na Rua da Abolição, né? Isso, 881. Isso mesmo. Obrigada, Thaís, e até uma próxima oportunidade. Obrigada a vocês, até mais. Até mais, e o Ser Empreendedor fica por aqui. Até um próximo programa.